Eu vou para Davos, né, que é o Fórum Econômico Mundial, onde os maiores líderes do mundo se reúnem e por um acaso eu me enfio lá. E acabo que me enfio em boas mesas, né? Dentre umas das mesas que eu estava lá o Dario Amodei, o fundador da Anthropic, e são mesas pequenas, né? A gente tá falando de mesas com 15, 20 pessoas ali, tendo conversas profundas sobre transformações que vão acontecer na humanidade e principalmente definindo qual é a agenda do ano, né? E dentro dessas conversas, eu estava lá porque G4 hoje tem 87 mil empresas como cliente, então a gente de fato, globalmente, uma empresa muito relevante no quesito de implementação de AI no pequeno e médio empresário. Então eu fui ali contribuir falando um pouco sobre como que a gente está fazendo para acelerar o processo de adoção de AI na ponta, os pequenos e médios empresários, né? E o Dario Amodei, isso até saiu um jornal, pode pesquisar isso no Google, vocês vão ver, ele soltou lá em Davos que falou assim, o constraint, né, a dificuldade de escalar AI é a implementação na ponta. Uhum. O problema de AI não é a tecnologia mais, o problema para escalar AI é a implementação na ponta. Como é que eu faço o dono da padaria usar, o dono da fábrica de sapato usar, como é que eu faço o average Joe ali começar de fato a usar no dia a dia do teu negócio. Porque em termos de utilização de AI, cara, a grande maioria das pessoas já usa. E olha que dado interessante, sabia que tem mais usuário de ChatGPT Mobile no Brasil do que nos Estados Unidos? Brasil é o número 1 do mundo. 54 milhões de usuários de ChatGPT Mobile aqui no Brasil, dado de julho do ano passado, versus 53 nos Estados Unidos. Interessante aqui quando a gente percebe isso, né? A gente vê que o Brasil tem um potencial gigante, né? Aristóteles definiria isso como ato e potência, né? Diria que o Brasil, de fato, ele tem uma potência muito grande, mas a gente está travado no nosso ato, né? Depois a gente vai para a filosofia e traz esse... Do ponto de vista de AI, especificamente, eu acredito que o mundo está caminhando para um momento onde as companhias estão sim adotando AI, mas estão adotando da mesma forma que a energia elétrica foi adotada no final do século XIX e início do século XX. Olha que dado interessante. No final do século XIX, em 1882, para ser mais preciso, Thomas Edison conectou a primeira powerhouse a uma fábrica lá em Nova York, né? Lá em Manhattan, na Pearl Street. Demorou 40 anos para que as fábricas redesenhassem a tua arquitetura de produção para conseguir coletar valor de energia elétrica, dessa tecnologia exponencial. Porque antes da energia elétrica, as fábricas funcionavam a vapor. Então você tinha um motor central, que tinha um sistema de distribuição de roldanas e cintas, que ele distribuía força através desse motor central alimentado por vapor. Com o surgimento da energia elétrica, o que a turma fez? Substituiu o vapor pela energia elétrica. Ou seja, eu peguei uma tecnologia exponencial e usei de forma linear, não usei de forma exponencial. Lá para os anos 20, foi quando a turma falou assim, peraí, já que eu tenho energia elétrica, por que eu tenho que ter um sistema central de distribuição de força e não uma planta fabril com vários pequenos motores, com células de produção rodando ao mesmo tempo sem depender de um sistema de alimentação central, já que é energia elétrica? Redesenhar o sistema de produção. Um dos grandes exemplos disso foi Henry Ford, né, com Ford T. Ford T, por exemplo, pulou de, se eu não me engano, 12 dias para se montar um Ford T para 9 horas, algo do tipo assim, sabe? Foi um negócio quase 8, 10 vezes assim, de ganho de eficiência quando ele mudou a arquitetura de produção. Trazendo para nossa realidade, o que está acontecendo as companhias estão adotando AI. Hoje, quando eu fiz uma entrevista lá no G4, né, para poder definir a estratégia de produto que a gente está lançando, de AI, 80% respondeu que já usa AI. Mas só como que o cara usa AI? Da mesma forma que a turma usava energia elétrica no século XIX e início do século XX nas fábricas. Ele pega um processo que já existe, da forma como existe, e só enfia AI no processo. Então você tem usando a tecnologia exponencial de forma linear, você não está tendo ganho exponencial. As empresas, então, não entenderam, no mundo, né, só não, que eu preciso redesenhar a minha arquitetura de produção para que eu possa coletar valor de AI e sim ter ganhos exponenciais. Exemplo de quem fez no G4, né? G4 começou a usar AI em 2022. Em novembro de 2022, ChatGPT é lançado. Em dezembro de 2022, no nosso Notion, é o primeiro Notion criado de playbook de utilização de AI. Em 2023, eu e o João, quem lidera a AI na companhia, a gente começou a redesenhar a arquitetura de produção da companhia, redesenhando o processo, destruindo a área no chão e reconstruindo do zero, contando com AI. Fast forward para 2025, a gente pulou de 9 milhões de geração de caixa em 2022 para 104 milhões de geração de caixa em 2025.
Em 3 anos, multiplicou 11 vezes e meia a geração de caixa da companhia, aumentando 10% o OPEX só. Só contratando por volta de 40 e poucos, 50 e poucas pessoas para a companhia. Como é que a gente fez isso? Usando uma tecnologia exponencial, de forma exponencial. Então, eu acho que o mundo agora, Bruno e Malu, está passando por esse processo onde as pessoas estão entendendo qual é o poder da ferramenta, mas entendendo que a ferramenta por si só, ela não realiza a sua potência para ser um ato em potência plena, como diria Aristóteles no livro 9 da Metafísica, né? Então a gente está naquele processo onde eu estou na semente que está começando a germinar. O Aristóteles chamaria isso da kínesis, né? O movimento ali. Então a AI está em kínesis agora, está começando a germinar, mas a empresa que adota a AI sem reconstruir o modelo de arquitetura produtiva, ele não está acelerando o metabolismo empresarial. E esse é um termo que eu criei porque eu vou, semana que vem, quinta, agora eu tô indo para Los Angeles, que eu vou palestrar num evento chamado Milken Institute. O Milken é tipo a área VIP de Davos. Então é onde alguns dos maiores nomes do mundo também, Elon Musk vai estar lá o Dario Amodei, tá todo mundo assim, da plateia, um evento um pouco menor, mais recluso, mas que trata grandes temas. E eu vou falar sobre processo de implementação de AI também para pequenas e médias empresas, usar o case de G4. E eles pedem para você escrever um artigo, né? Para avaliar se você vai falar ou não sobre o tema. Eu escrevi um artigo que eu chamei o artigo basicamente de o metabolismo empresarial. Porque pensa bem, uma companhia que ela não está em movimento, ela está morrendo. Uma empresa que não está em movimento, ela também está morrendo. O Aristóteles tem até um nome para isso, que é eudamônia, né? Uhum. Então, a eudamônia não é viver em felicidade, nada disso. É você se colocar em movimento. No livro 9 da Metafísica, então, ele trata do conceito de ato e potência, né? Dinamis e energia, que basicamente é uma semente, ela é um carvalho em potência, mas ela está em ato. Agora, o que faz ela se transformar na sua potência, que é o carvalho, é o movimento, ela germinar, virar uma muda, virar uma árvore pequena, tal. É a mesma coisa que uma empresa. Ela não é o que ela tem no balanço, ela é o movimento que ela faz internamente para transformar as suas potências em atos puros. Então Aristóteles ele define, né, que um ato não é uma descrição daquilo que ele tem. Uma potência não é a descrição daquilo que ela tem. É basicamente o movimento que transforma essa potência em um ato próprio. Então é a germinação que transforma a semente em uma árvore. A empresa, tem 2 empresas do mesmo segmento com o mesmo balanço. Tem uma empresa pegando, ChatGPT e Claude, falando, usa aí para poder produzir conteúdo mais fácil, para tomar decisão mais fácil. Tem outra empresa que redesenha a arquitetura de produção, coloca AI no centro da companhia, diminui layers para tomada de decisão, acelera o processo de disseminação de informação. Essa empresa está em eudaimonia, ela está em movimento, ela vai exercer de fato esse movimento que permite ela virar uma potência maior e, eventualmente, a outra empresa é o que eu chamo de cadáver aristotélico. Ela está parada ali, ela já conquistou muito dinheiro. Como isso acontece muitas vezes na vida, né? O homem chega a 35, 40 anos, conquistou muita coisa na vida, já tem uma família e tal, ele começa a desacelerar, vou trabalhar menos, sexta-feira eu vou subir para Boa Vista. O que esse cara está fazendo? Ele não está vivendo em eudaimonia, né? Ele deixou de viver aquilo que levou ele até ali e começou a viver uma vida viciosa, uma vida de prazeres. Não uma vida de movimento, de desenvolvimento, de trabalho. E é exatamente nesse momento em que pequenas empresas, pequenas startups conseguem overcome incumbentes que outrora era impossível pensar que essa empresa iria perder seu lugar no mercado. O Nietzsche tem uma frase onde ele diz, no Crepúsculo dos Ídolos, que renunciou à vida grandiosa aquele que renunciou à guerra. Perfeito. É isso, né? Você vai ficar de boa, você vai perder grandes coisas acontecendo. Exato. E que você falou sobre a empresa, eu concordo totalmente, né? Até quando uma pessoa faz um valuation de uma empresa, não leva em conta somente os 12 meses. Ele projeta o que a empresa vai fazer no futuro e traz a valor presente. Exato. Porque uma companhia não pode valer simplesmente o que ela faz num ano ou o que ela tem de valor patrimonial. Exato. É uma análise ruim. Agora, eu queria saber o que o empreendedor ele pode fazer, porque eu concordo, IA é transformacional. Mas é quase como dar um foguete pra um cara que não tem carteira de motorista, entendeu? Perfeito. Ele olha pra aquilo e fala, tá, cara, vai fazer muita coisa, o que eu faço, entendeu? O que eu faço? E dá pra fazer merda. No negócio? Sim.
Dá pra fazer, dá pra quebrar a empresa. Por exemplo, o que tá acontecendo aos montes aí são vazamentos de dados. No Brasil, você tem um problema financeiro envolvendo isso, logo jurídico, né? Que é LGPD. Sim. Então eu começo a vibe codar a solução lá, subo essa solução para produção, sem ter um time interno de cyber que olhou esse negócio. Você pode ter certeza que tem backdoor aberta, vai dar problema.